Vamos agora falar sobre política, porque o prefeito eleito Silvio Mendes anunciou hoje medidas para serem implementadas no início do seu mandato em relação, inclusive, ao transporte público. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a nossa comentarista política Lídia Brito. Boa noite, Lídia. Que medidas, afinal de contas, foram anunciadas? Oi, Beatriz, boa noite para você, boa noite a todos que estão acompanhando o Conversa Franca. Beatriz, é isso, o prefeito Silvio Mendes anunciou hoje na coletiva de imprensa uma série de medidas específicas para o trânsito de Teresina. Essas medidas não precisam passar pela aprovação da Câmara de Vereadores, elas serão estabelecidas já no dia 2 por meio ou de decreto assinado pelo prefeito Silvio Mendes ou de portaria da própria ECTrans. Com isso, então, a partir do dia 2 de janeiro, 10 medidas anunciadas por Silvio Mendes já estarão ou em ação ou então já sendo trabalhadas para as próximas semanas, os próximos meses da futura gestão. As que chamam mais atenção diz respeito àquilo que a gente já trouxe aqui no Conversa Franca, que é a liberação da faixa exclusiva de ônibus para os taxistas e também para motociclistas. E outra medida que gerou uma certa surpresa e está gerando repercussão diz respeito a liberar os carros, os veículos, a ultrapassarem o sinal vermelho no período de 11 da noite às 5 horas da manhã, sem o risco de multa, uma forma de evitar que motoristas possam ser assaltados ou sofrer algum tipo de violência parado no sinal de trânsito, no sinal vermelho. Vamos acompanhar então um trecho dessa coletiva de Silvio Mendes que ele explica, detalha essas medidas anunciadas. O trânsito de Teresina, esse ano de 2024, ele causou mais de 3 mil acidentes. 3 mil acidentes. Desses, 870 com lesões corporais e 46 óbitos, 46 mortes. Então, se impõe a tomada de algumas providências. Beatriz, mas Silvio Mendes também falou sobre saúde, que é outro ponto que ele está sendo bastante cobrado. Na quinta-feira, o prefeito vai até Brasília, onde ele vai participar de uma conversa com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, com a bancada piauiense. O objetivo é discutir a liberação de recursos da saúde, recursos federais para a saúde de Teresina. Vamos acompanhar. Eu tinha pedido à bancada federal, os deputados federais e senadores, e eles agendaram para o dia 19 agora, dessa semana, uma reunião com a ministra da Saúde. E ontem conversei com o governador e encaminhamos o que é que nós vamos pedir ao Ministério da Saúde. Primeiro, que a gente possa fazer a ampliação do HUT, porque tem muita gente pelos corredores. Segundo, uma casa de parto lá para a região da Codipe, que o deputado Francisco Costa já fez o cadastro no Ministério da Saúde, e isso aí eu estou considerando já resolvido. E o terceiro investimento necessário é um serviço de urgência lá na região sul, provavelmente onde tem hoje a UBS do Porto Alegre, para atender a população que vem da região sul do interior, porque está congestionado muito a UPA e o Hospital do Promorá. Olha, Beatriz, o interessante dessa viagem de Silvio Mendes é que ele não iria mais viajar porque ele não estava encontrando voo de volta para Teresina. Ele queria voltar no mesmo dia, na quinta, ou até sexta-feira. Não conseguia voo, já tinha dito aos deputados que não iria mais porque o único voo de volta que ele encontrou era do dia 23 de dezembro. Ele considerava muito tempo para passar fora de Teresina. O governador Rafael Fonteles ficou sabendo da dificuldade de Silvio Mendes, ofereceu então uma carona no jatinho do governador e agora Silvio Mendes vai até Brasília e volta ainda na quinta-feira de carona no jatinho do governador, mostrando que os dois estão com alinhamento administrativo. A gente segue acompanhando toda essa repercussão e eu volto com você, Beatriz.
Obrigada pelas informações, Lídia Brito. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre essas medidas em relação ao trânsito, tem uma matéria completa no portal 10mais.com com todas essas medidas detalhadas, ponto a ponto. Por exemplo, deve ser providenciada uma nova licitação para todas as 590 paradas de ônibus. Um novo sistema de placas, as faixas dos ciclistas serão exclusivas até às 21 horas. Amanhã, terça-feira, dia 17, está marcada uma reunião com as empresas de ônibus para que seja tratada exatamente a prestação do serviço aqui na capital. E depois a gente traz o saldo dessa reunião para você de casa.